Oi pessoal, Rafa Bolos e hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa linda decoração. E esse bolo vai te surpreender, tá bom? Tenho aqui o meu bolinho. A cliente pediu um bolo nas cores lilás, né? Com bastante glitter e com borboleta. Já vim aqui aplicando o meu lilás que eu fiz com a combinação de rosa e azul, tá? Aí fiz um lilás bem suave, né? Ficou bem levezinho. Vou fazer tipo um degradê. Depois eu vou aumentar o tom desse lilás aí. E fui aplicando. Vocês vão ver, pessoal, que esse lilás, que esse chantilly, ele tá um chantilly bem poroso. Eu não hidratei. E eu vou ensinar pra vocês uma técnica aqui nesse bolo, tá? Bem bacana pra quando a gente aplicar o chantilly tiver poroso, não ter que retirar esse chantilly, tá bom? Fiz aí uma cor mais escura, um tom mais escuro, né, do que o de baixo, porque aí no final vai dar todo um contraste. E, por fim, eu vou estar utilizando o branco, tá? Vou estar utilizando o branco. Esse bolo aqui foi um bolo de 3 quilos, tá? Ele deu 3 quilos. E a massinha que eu tô utilizando aqui foi a massinha pão de ló, que já tem videozinho aqui, eu postei um videozinho novo essa semana ensinando como que eu faço a minha massa pão de ló, que é perfeita, tá, gente? Essa massa pão de ló, ela é um pouquinho diferente da tradicional que vocês verem aí. Então, o pessoal fala assim, ai, mas a massa pão de ló, ela não é boa, ela não é gostosa. Gente, essa massa minha, ela é diferente. Então, depois vocês dão uma olhadinha, tá? No vídeo lá. Apliquei aqui o chantilly branco. O branco tá até um pouquinho mais lisinho, menos poroso que o de baixo, né? E agora a gente vai pro alisamento. Eu vou começar alisando aqui, nivelando, e reparem a posição que eu seguro a minha espátula. Espátula levemente inclinada, tá? Eu dou uma leve inclinada e vou girando, tá? Vou preenchendo aqui. Onde ficou aqui faltando o chantilly, é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, né? Quando faltar chantilly, a gente preencher em vez de ficar lá tentando alisar se tá faltando chantilly, né, gente? Olha, e assim, a cliente ficou muito satisfeita, ela amou o bolo, e a gente vê pelo olhar do cliente, né? Quando ele realmente gosta, e quando não gosta, a gente bate, quando ele bate o olho no bolo, a gente já percebe, né? E nossa, o olho dela brilhou e ela falou, nossa, ficou lindo, amei. Então, assim, é muito gratificante pra gente. Alisei aí, vamos pra lateral. Gente, eu não utilizo luva, vocês sabem disso. E uma coisa que eu faço muito quando eu vou alisar bolo é lavar a espátula. Perceba que minha espátula tá até com respingo de água aí. Eu lavo muito a minha espátula, eu lavo muito a minha mão, tá? E uma coisa que eu indico pra vocês também. Lavem sempre que precisar, vira e mexe, lava a espátula, tá? E deixa ela úmida. Vocês percebem que o chantilly tá bem poroso? Ó, o chantilly tá bem poroso. Como aqui eu tô utilizando uma técnica de 3 cores, aí eu teria que fazer, né, amolecer um pouquinho de chantilly e ir passando de tom por tom, né? Um branco, depois um lilás mais escuro. E pra facilitar a minha vida, quando acontece isso assim, eu utilizo outra técnica, que eu vou já eu mostro pra vocês. Esse bolo, a gente olhando assim, não dá nada por ele, né? Fala assim, esse bolo não vai dar certo não, vai ficar feio, né? Vai ficar estranho. Ó, dá um foco aí bem de pertinho pra vocês verem. Lavei a espátula e tô alisando novamente. Pra vocês verem bem de pertinho as imperfeições dele, ó. Porque a gente vai resolver isso e o resultado desse bolo vai ficar incrível. Peguei aí um borrifador com água e vou borrifar. Quando a gente vai borrifar água e envolve cores, gente, igual assim, cores fortes igual aí, né, cores, sem ser só o branco, corre o risco de dar uma manchada, tá? Vai alisar, vai deixar seu chantilly mais bonito, né? Mas corre o risco de deixar o chantilly manchado. Só que no meu caso, eu vou bater glitter, então não tem problema nenhum, tá? Aí bati, já alterou a cor do chantilly, né? A textura aí por fora. Vou tirar o excesso aqui, você percebe que na quina tá bem, ele tá bem poroso. E eu vou tirar aqui o excesso primeiro, porque um bolo para ficar bonitinho aqui, gente, vocês têm que ter muita atenção
Aqui vai ser um bolo que vai ficar com quinas imperfeitas, tá? Mas você tem que nivelar, tirar a primeira quina e aí você faz uma segunda quina imperfeita, tá? Vou vir com a espátula de textura. Posicionei a espátula de textura. Essa espátula não tem numeração. E aí eu vou girando, ó. Repara que minha mão não sai do lugar, tá vendo? Ó. E aí eu vou girando até eu ver que o bolo pegou a textura direitinho da espátula. E olha a diferença que já deu esse bolo. Agora, eu vou fazer eu vou pegar aqui a pontinha da minha espátula, é a pontinha da espátula, ó. E vou girando a bailarina, levando a minha mão sentido ao centro do bolo. Sim, eu movimento levemente a minha mão sentido ao centro do bolo, conforme eu giro a bailarina, tá? E aí, chegou aqui no centro, eu levanto pra cima. Agora, a gente vai dar todo o tchan no nosso bolo, que é o glitter. Eu tô vindo com o glitter aqui roxo, né? E vou borrifar. E vai dar um efeito bacana, porque são 3 tonalidades diferentes de cor, né? São 3 cores diferentes. E aí você pensa assim, mas vai jogar o glitter, não vai ver. Mas dá um contraste, que quando você olhar pro bolo, você vai ver que ele tem 3 tonalidades. E fica, tipo, um degradê bem bacana. Tá vendo? Mesmo eu borrifando, você percebe que embaixo é uma cor e em cima é outra cor. Aí eu vou jogar o glitter. E, gente, se vocês puderem reaproveitar, deixar a bancada higienizada, porque glitter gasta muito. E outra coisa, gasta mais na mesa do que no próprio bolo. Isso é fato. A gente gasta mais na mesa do que no próprio bolo. Então, depois você vem com uma espátulazinha daquelas de plástico e vem raspando e juntando, que você vai ver a quantidade de glitter que você vai recuperar. Olha pra vocês verem, gente, como que ficou aqui já o contraste, tá vendo? Agora, eu limpei o cakeboard e vou vir aqui com as borboletas. Elas são, tipo, 2 em 1, né, essa borboletinha. E aí eu fui colocando, é o que eu falo, o ponto pra mim, assim, mais cabuloso é na hora de colocar o topper, ou então as borboletas, porque, gente, eu sou muito indecisa, sabe? Eu sempre fico assim, será se eu começo assim, se eu começo assim, assado desse lado, do outro lado? Porque eu fico muito em dúvida. E aí eu fico simulando na minha cabeça qual o lado certo de começar, né? E depois que a gente coloca, se a gente mudar de ideia, para tirar é complicado, porque pode estragar o bolo, né? Aí, coloquei aí as borboletas, ó, mostrando pra vocês. Vou colocar aqui em cima também o nome da menina, da cliente, com as borboletinhas em cima. E vocês vão ver que lindeza, gente, que ficou. Se a gente olhar o bolo, no começo a gente não dava nada. Olha pra vocês verem que gracinha que ficou esse bolo, que fofura. E assim, eu vou mostrar mais à frente, vocês vão ver que dá pra ver a tonalidade de cores diferente. Então, ficou bem bacana, ficou um contraste bem bacana mesmo. Olha pra vocês verem que coisa mais linda. Me diz aqui nos comentários se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar o seu like, tá, gente? É muito importante pra mim o seu comentário também, pro crescimento do nosso canal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E já pega essa dica aí que é super bacana, tá bom? Um super beijo. Tchau!